Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições, provocações sobre a realidade do Brasil e do mundo que eu faço aqui. Como lugar de debate mais importante para mim é a sua opinião. Então, ao final do vídeo, se você concordar, discordar, principalmente desse vídeo agora, se você quiser opinar, não deixe de fazê-lo nos comentários. Eu respondo a todos. Se você gostou do vídeo, se você gosta dos nossos vídeos, antes de começar mesmo, eu peço que você aperte o polegar para cima, curta. No final, se você não gostar, você descurte, mas curta. E se você tem acompanhado os nossos vídeos aqui com uma periodicidade mais ou menos semanal, não deixe de se inscrever no canal. Aperte se inscrever, acionar o sininho e você vai receber as notificações. Bom, a ideia desse vídeo é a gente tentar dar uma resposta rápida a um acontecimento de ontem, então é um vídeo que não está editado, e uma resposta que eu estou bem tranquilo, que na verdade é um exercício de chute político para discussão com vocês, de futurologia, de discussão, enfim, sobre alguma análise do que aconteceu ontem, que foi a anulação pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin, dos processos contra Lula que caminhavam em Curitiba. A gente tem visto várias análises jurídicas, tem gente que diz que isso é prejudicial para o Lula, porque, na verdade, anularia os processos em Curitiba, mas continuaria o julgamento do mérito em Brasília, no Distrito Federal, onde deveria ter ocorrido, e isso livraria o Moro da investigação ou da denúncia de suspeição no processo. Suspeição cá entre nós, todo mundo sabe que eu falo do campo progressista, que eu defendo a democracia, mas esse processo, na minha leitura, então é importante que fique bem claro, foi uma armação, uma jogada política, independente das críticas que eu tenho ao Lula, e que tenho várias, mas claramente foi um processo para transformar o Lula em preso político sem nenhuma prova, só as convicções políticas, ideológicas de quem conduziu o processo. Então muita gente diz que isso na verdade é para livrar o Moro de uma possível cadeia, inclusive. Tem outros que dizem que não, que esse tiro pode sair pela culatra, porque a suspeição do Moro já está em julgamento, tem um habeas corpus em julgamento no Supremo Tribunal Federal, está na mão do Gilmar Mendes, ele não se livra dessa. Independente da questão jurídica, que eu não sou advogado, eu queria dar meu pitaco, colocar aqui meu debate para debate, meu pitaco político, minha análise, né? Quais são os caminhos? O que isso sinaliza? Bom, eu vejo três possibilidades de caminhos aí, né? Três possibilidades. Por que essa coisa andou desse jeito? Eu parto sempre da premissa que uma ação desse jeito, envolvendo uma figura como Lula, não acontece sem que esferas maiores do poder econômico, da plutocracia que nos governa, tenha metido a sua colher. Eu não acredito nisso, eu parto dessa premissa. O Supremo é um tribunal político, isso não é uma crítica, é uma análise. Todo mundo diz isso, inclusive, juristas dizem isso. Então, essa decisão do Supremo está atravessada por interesses maiores que não os do povo. Infelizmente, os nossos interesses não são os maiores nesse caso. Então, por mais que as pessoas, né, tenham pela figura do Lula, por setores da sociedade, a coisa do grande líder popular, a decisão não passa por baixo, passa por cima. Então eu vejo três cenários possíveis e um único derrotado nos três cenários. O primeiro cenário possível é que a elite, essa plutocracia que eu acho que é ouvida, chegou à conclusão que precisa ter um candidato anti-Bolsonaro, por conta da crise econômica que a gente vive e da clara inabilidade do Bolsonaro de lidar com os problemas da vida real, da economia real. Por exemplo, como lidar com a Petrobras, que precisa agradar acionistas, mas não pode subir gasolina o tempo todo sem ferrar a economia real, o Bolsonaro não está sabendo lidar. Então essa plutocracia, essa elite econômica, decidiu limpar o Moro nessa linha de tirar o processo de suspeição, para que ele possa ser mais tranquilo candidato à presidência, e o Lula seria julgado e continuaria aí com a espada de Damocles na cabeça dele para ser condenado, caso necessário, nesse jogo político. Tem uma fragilidade nessa leitura de livrar o Moro e tornar o Moro um anticandidato, que o Moro é muito fraco. Na minha avaliação, o Moro, politicamente, ele é incapaz de falar duas frases. Ele é um homem do submundo, né? Um rato de esgoto. Então, acho que essa fragilidade. A segunda tese, que também tem fragilidade, é de que houve um grande acordo envolvendo PT e Lula. PT é uma raposa, o Lula é uma raposa política, e ele pode ter sentado lá com o grande capital, com os Faria Limas da vida, ter tomado lá o seu drink, seu charuto, tomado
a sua cachaçinha abraçada e ter feito um acordo com as elites, ou seja, as elites querem as reformas que vão destruir o Estado brasileiro, mas na velocidade que elas estão sendo empregadas e na lógica, elas ameaçam a própria economia real. Então o Lula seria aquele homem do acordo, como ele já foi, e isso, para quem gosta do Lula, né, tem uma sinalização ruim, que é uma nova carta aos brasileiros, ou seja, um novo acordo de governo com elites para dar alguma coisa ao povo, que seria uma situação melhor do que Bolsonaro, óbvio, mas que as elites ainda manteriam algum controle. Acho isso uma possibilidade difícil, porque não me parece que as elites queiram fazer acordo, né? Só você vê a reação da Globo News e dos capachos, que são os apresentadores da Globo News, dos capachos do patrão, a reação à anulação do julgamento. Me pareceu, apesar do discurso contrário a Bolsonaro, me pareceu uma reação de quem foi pego de surpresa. E um acordo desse teria, por exemplo, a grande imprensa. Então, tem essa fragilidade. E a terceira possibilidade, que não é nada disso, essa elite chegou à conclusão apenas de soltar o Lula como um novo trunfo na mesa para disputar o processo com o Bolsonaro, para tentar trazer Bolsonaro para o centro do debate, para que ele cumpra seu papel de capataz do capital, faça as reformas e faça menos marola. E aí o Lula, eu estava brincando com os amigos meus, quem mora na Baixada, no interior, você fazia uma maldade quando era criança, né? Dava um tapa de chinelo no marimbondo, amarrava uma linha e ficava soltando o marimbondo, né? Amarrava uma linha no rabo do marimbondo. Então o Lula pode ser esse marimbondo com uma linha no rabo, que você puxa na hora que você não quiser mais usá-lo. Acho essa tese também tem uma fragilidade, porque reabrir todo o processo, porque ela parte da anulação do processo em Curitiba e é a reabertura de todo o processo em Brasília, né? Toda a discussão do processo em Brasília, isso é desgastante politicamente. Não importa qual das três ou se haja outras. Claramente essa decisão parte de um derrotado em comum, Bolsonaro. Claramente Bolsonaro está perdendo a confiança das elites políticas, econômicas, judiciais, né, burocráticas desse país, e as pessoas estão procurando caminhos, seja Lula, seja Moro. Bolsonaro cansou o grande capital, Bolsonaro cansou a estrutura política. Não se pode governar com bravata o tempo todo. Não se pode governar o tempo todo sem nenhuma iniciativa política para além de atender o grande capital. Não se pode tratar o povo com descaso, não se pode dizer que cobrar de um governo que ele governe seja mimimi. Vamos ver os próximos capítulos. A coisa boa, nesse momento, e acho que a gente tem que comemorar, é a extinção de um processo político que, independente dos erros ou acertos de Lula, era tocado sem qualquer base legal e era claramente uma judicialização do jogo político, né, o lawfare, a aplicação da justiça para dar cara de legalidade a um golpe político. Que bom que foi derrubado e tomara que continue assim, né? Lula livre diz menos sobre o Lula e mais sobre a gente. Lula livre dos processos injustos é pelo menos uma esperança de que a justiça brasileira não seja usada para promover perseguições políticas, independente da minha avaliação do perseguido, sobre a atuação política do perseguido. Vamos ver o que vem por aí.